A temporada 2025 e 2026 começou e já está pegando fogo. São vários times voando e vários times decepcionando. Assim como times e estrelas também estão desapontando neste início de temporada. Seja por lesões ou simplesmente por não estarem jogando absolutamente nada. Esses são dois dos principais motivos que uma franquia decide trocar uma estrela. E vai ter uma estrela, pelo menos um All-Star, que será trocado até o período final de trocas. Então bora assistir o vídeo e descobrir as chances reais de uma estrela, ou talvez 2, 3, serem trocadas até o final desta temporada. Seja bem-vindo, você está no canal do QD. E editor, solta a vinheta, papai! Então, vamos lá, sem enrolação. Eu juro que eu não vou te prender neste vídeo. Aqui não tem enrolação não, meu filho. Bora para a primeira estrela com chances reais de ser negociada nesta temporada. Ja Morant. Meu mano Ja Morant, um dos jogadores com maior hype nos últimos anos, que logo deu espaço para as polêmicas e suas lesões que não param de acontecer. Ja Morant deixou de lado os seus highlights, os pôsteres brutais que ele dava em seus adversários e logo começou a se envolver em fofocaiada da internet. Ele simplesmente parou de portar um bom basquete e começou a portar outras coisas, se é que você me entende. Entre polêmicas e lesões, a franquia de Memphis aparenta estar muito desapontada com o seu camisa 12, seja por esses motivos ou pelos comentários negativos que ele fica dando pós-jogo, tudo isso causando uma chateação enorme dentro da franquia. E isso não é a conversa fiada do QD não, filho, isso é notícia. Eu casei com a verdade e eu prometi nunca traí-la. Então vamos às notícias. E segundo o redator da ESPN americana, Tim Bontemps, a franquia Memphis Grizzlies irá explorar o valor de Ja Morant em conversas de troca nas próximas semanas. Nas últimas semanas, Ja Morant aparentava não estar tão focado na franquia. Ele deu declarações polêmicas e afrontosas aos seus treinadores. Você junta isso com seu baixo rendimento e suas lesões, você não consegue ver uma franquia feliz com o seu jogador. Então, os rumores de troca deixam de ser rumores e passa a ser o que está sendo agora, uma notícia. Memphis vai tentar trocar Ja Morant. Mas será que ele tem algum valor de troca nesse mercado? E segundo as notícias recentes e não rumores, a franquia está muito chateada com o jogador. Ja Morant teve diversas lesões nos últimos anos. Mesmo ele sendo um cara polêmico, ele teve até mais lesão do que polêmica. Foram lesões no ombro, quadril, costas, joelho, panturrilha. Foram mais de 20 lesões nos últimos anos. E se esse é o relatório do seu principal jogador que se vive lesionando e se envolvendo em polêmicas, há de se esperar que um cara como esse pode vir a ser negociado. Então sim, há chances reais do camisa 12 deixar Memphis logo. Mas será que ele tem algum valor? Ja Morant recebe aproximadamente 40 milhões de dólares por ano e faz muito tempo que ele não dá alegria para a cidade de Memphis. Então, analisa comigo, ele ganha 40 milhões por ano, ele se envolve bastante em polêmicas e tem um número de lesões maior ainda, além de bater de frente com seus treinadores. Por que uma franquia manteria alguém assim? Ou melhor, por que uma outra franquia trocaria por um cara como esse? Mas e você aí? Você sendo GM de um outro time ou sendo dono de uma outra franquia, você trocaria por alguém como Ja Morant? Seja sincero. Mas se você me falar que uma mudança de área seria bom para o camisa 12, aí eu vou ter que concordar com você. Tá na hora de Ja Morant deixar Memphis e ter um começo em um outro lugar. Ele precisa deixar Memphis enquanto a franquia precisa de uma outra estrela para depositar confiança. E já que a gente está falando de trocar estrela, troca logo Jaren Jackson Jr. Ele está também desapontando neste início de temporada e é mais um jogador que está me fazendo passar raiva no time do meu Fantasy. Então, imagine comigo, se ele está dando raiva no meu time do Fantasy, imagine o que ele está fazendo
com o time, com os torcedores do Memphis. Esse maluco do Jaren Jackson Jr. não está jogando nada e toda a má fase de Ja Morant aparentemente também caiu sobre os ombros dele. LaMelo Ball. E agora a gente vai esclarecer tudo o que está acontecendo envolvendo o nome de LaMelo Ball. Se você acompanha a NBA diariamente, você ouviu ou leu algo a respeito do camisa 1 de Charlotte. Segundo as notícias, LaMelo Ball estaria aberto a ser trocado pela franquia. O repórter Kelly Eichel, da Yahoo americana, reportou na última quinta-feira que LaMelo Ball estaria aberto a ser negociado e estaria frustrado com a franquia. O mundo da NBA enlouqueceu com a possibilidade de LaMelo deixar Charlotte. Várias sugestões de trocas foram criadas e os rumores só foram aumentando nos últimos dias. E ontem, como é incomum com as estrelas virem a público para falar sobre possíveis negociações, LaMelo Ball pegou o microfone e falou a respeito dos rumores que estava circulando o seu nome. What are your thoughts on that? He never heard that come from me, so source is not from me, so just false info. Gotta let him know. I mean, I really don't like commenting back on stuff, but when it gets too big, you gotta say something. So, are you content here? Yeah, I love being here. I ain't saying nothing. I'm just trying to win. That's it. That's what we're gonna keep doing. Como você pode ver, ele negou todos os rumores e afirmou estar feliz e contente em Charlotte. Mas, se esse fosse o caso dele deixar a franquia e se ele estivesse realmente feliz, ele não viria a público dizer isso, não é mesmo? Mas, como eu espero muito que ele fique em Charlotte e faça a franquia vencer jogos, eu vou escolher confiar nele. E vou acreditar que era só uma fake news de alguém querendo fazer um hype em cima do meu mano LaMelo Ball. Mas uma coisa é fato, LaMelo Ball também dá motivos à cidade de Charlotte para não confiar nele. E, infelizmente, assim como Ja Morant, o filho mais promissor da família Ball também tem deixado a desejar quando o assunto é a sua saúde física. A sua curta carreira de 6 ou 7 anos, se eu não me engano, é marcada por lesões. E só em seu tornozelo ele teve 18 lesões. E isso é muita coisa para só uma parte do seu corpo. Desde a sua estreia na temporada 2020-2021, LaMelo Ball ainda não teve um ano com mais de 75 jogos disputados, e isso é maluquice. Ele teve temporadas de 51, 75, 33, 22 e 47 jogos. São 5 temporadas sem saber o que é estar saudável. E aí você concorda comigo que um jogador desses não deve passar tanta confiança para a organização. Então, sim, apesar de LaMelo negar os rumores, eu acredito neles, mesmo escolhendo confiar no nosso camisa 1, no nosso querido LaMelo Ball. Então sim, mesmo ele negando, eu acredito que há chances reais de LaMelo Ball ser negociado. A saúde física dele não passa tanta confiança assim, e um GM provavelmente pensa nisso todos os dias, pensa em negociá-lo. Anthony Davis. Tudo bem, eu sei que o motivo desse vídeo, o título desse vídeo é para falar sobre estrelas trocadas. E ao ler o nome desse terceiro jogador, ao ouvir o nome desse terceiro jogador, você se pergunta: ADM, você está fazendo um vídeo sobre estrelas que podem ser negociadas ou estrelas lesionadas? Porque Anthony Davis é mais um caso de jogador lesionado e mais um caso de jogador que pode vir a ser negociado. Então, você entende comigo que a forma como os GMs pensam são iguais? Você não pode confiar em um jogador que vive se lesionando. E esses 3 jogadores têm um repertório de lesões em sua carreira. Mas vamos focar no lesionado da vez. Vamos falar de Anthony Davis, que esse sim, dos 3 citados, ele é o cara com maior chance de ser negociado pelo time. O período final de trocas é em fevereiro, é o período onde os times podem negociar, o limite até onde o time pode negociar na temporada, e esse cara aqui, Anthony Davis,
Eu não acho que ele vai chegar até fevereiro para ser negociado. Eu não duvidaria se um negócio por ele fosse concretizado nas próximas semanas ou nos próximos dias, mesmo sabendo que seria um negócio complicado. Então, vamos lá. Por que eu falei que um negócio por Anthony Davis seria um negócio mais concreto, algo mais fácil de acontecer? Isso é notícia, tá? E coincidentemente é uma opinião minha e acho que é uma opinião de muita gente na NBA nos últimos meses. A troca que envolveu Luka Doncic indo para os Los Angeles Lakers foi basicamente Max Christie e uma escolha de primeira rodada, porque Anthony Davis não está jogando. Se liga só nesses números. Anthony Davis foi trocado no início de 2025 e Cooper Flagg, selecionado no último draft, já tem mais jogos por Dallas do que ele. Vamos falar dos Lakers, vamos falar de DeAndre Ayton, o Dominator. Ele já tem mais jogos pelos Lakers nessa temporada do que Anthony Davis tem jogos por Dallas. Isso é bizarro. E o Dallas, quando olha para Anthony Davis, ele só vê o fantasma do Luka. Isso é fato. E foi como eu falei no Instagram do QD nos últimos dias. Dallas precisa se livrar do fantasma de Luka Doncic e negociar Anthony Davis o mais rápido possível. Vamos concordar que Anthony Davis nunca foi um cara confiável. Ele saudável é uma aberração. É um dos melhores que eu vi na posição nos últimos anos. Mas ele não fica saudável, então esquece. Você não pode depositar a confiança em um cara como Anthony Davis, infelizmente. E mesmo todos sabendo disso, todos sabendo que você não pode confiar em um cara como ele, você não acredita que tem time querendo esse cara? Tipo assim, eu não trocaria por um cara como Anthony Davis. Não trocaria por um cara como Anthony Davis. Como eu falei, ele não é confiável, ele já deu motivos, mas mesmo assim, como eu falei em outro vídeo, tem maluco pra tudo nessa liga e há forte interesse de alguns times no jogador. E a notícia mais recente foi dada por Kendrick Perkins, o falastrão Kendrick Perkins, que falou que há um forte interesse do Detroit Pistons no camisa 3 de Dallas. E aí, claro, começam os rumores, começa a imaginar, a gente começa a pensar como funcionaria Anthony Davis em Detroit. Detroit é o líder da Conferência Leste no momento em que falo com vocês. O time está jogando muito e está com a sequência de 11 vitórias consecutivas. Aí você imagina, Anthony Davis saudável, você junta com o Cade Cunningham, que também está jogando muita bola, e fecha o garrafão com um cara como Jalen Duren. Aí você vai ter um Big Three muito promissor e muito forte na Conferência Leste. Correto? Mas aí você sai da área da imaginação e entra na área da realidade. E um cara como Anthony Davis, como eu falei, não fica saudável e não passa confiança. Então, se fosse você aí, torcedor do Detroit, eu não ficaria tão feliz com essa notícia não, viu? O que aparenta não ser um caso do Chicago Bulls. Torcedores e cidadãos de Chicago, Illinois, estão muito satisfeitos com a ideia de ter um cara como Anthony Davis no time. Afinal, Anthony Davis é de Chicago. Seria aquela bela história do filho voltando para casa. E falando sobre a organização do Chicago Bulls, eles possuem muitos contratos expirantes. Jogadores com contratos até o final desta temporada e que podem ser negociados por um cara como o AD. E eu vou te falar, eu que acompanho a NBA há muito tempo e que apuro as notícias há muito tempo, não é de hoje que há o interesse do Chicago Bulls no jogador. E segundo o Tim Bontemps, o mesmo repórter que deu a notícia de Memphis explorar o mercado de trocas por Ja Morant, Tim Bontemps também falou que há um forte interesse do Chicago Bulls em negociar por Anthony Davis. E se você pensar para o lado de Anthony Davis, para ele sair dessa agonia, desse transtorno que foi o Dallas nos últimos meses, eu acho que um recomeço para ele hoje seria muito interessante. Ele estaria voltando para casa e estaria numa conferência inferior à conferência que ele está no momento e que ele sempre esteve durante sua carreira. Anthony Davis passou pelos Pelicans,
pelos Lakers e agora pelos Mavericks, todos da Conferência Oeste, a conferência mais difícil da NBA dos últimos anos. Então eu acho que um começo dele na Conferência Leste seria muito interessante. Apesar de eu achar que Nikola Vucevic finalmente está jogando bem ao lado de Josh Giddey, eu acho sim que seria bom para Anthony Davis, mas só se ele quisesse. O único título da sua carreira foi graças a um certo Camisa 23. E já passou da hora dele provar que ele pode vencer sozinho. Quer dizer, vencer sem o papai LeBron e performar bem ao lado de bons jogadores, sendo o principal jogador de um time. Mas é como eu falei, só se ele quiser. Talento ele tem. O que falta é disposição. Mas é isso, eu acho que ele precisa sair de Dallas, assim como o Dallas precisa mandar ele vazar. Então, o começo dele na Conferência Leste para mim seria, como eu falei, muito interessante mesmo. Ele precisa sair de Dallas e Chicago é um bom lugar para ele. Se ele não jogar bola em Chicago, então esquece, meu filho, vai se aposentar. Você já ganhou um título, quer dizer, LeBron já te deu um título, então vai se aposentar. Mas é isso, o vídeo das estrelas lesionadas, quer dizer, o vídeo das estrelas que podem ser negociadas vai chegando ao fim. Ja Morant, LaMelo Ball e Anthony Davis. Então, bora lá brincar de GM. Vocês sabem que eu gosto de fazer umas movimentações, de imaginar como seria. Qual seria o melhor destino para cada um? Ja Morant não tem mais clima em Memphis. Ele precisa deixar Memphis. E aí eu te pergunto, qual o melhor lugar para o meu mano Ja Morango praticar o tal do basquete? Ele tem vaga no seu time? E LaMelo Ball, para ele seria melhor sair ou ele ainda consegue liderar o Charlotte aos playoffs? E eu vou te falar, desses três que eu citei acima, LaMelo Ball é o cara que tem mais chances de performar bem, porque, tipo assim, ele tem um time promissor à sua frente, ele tem um time promissor do seu lado. Ele tem Brandon Miller, que também sofre com lesões, infelizmente, mas ele tem os novatos com Knuppel, que está liderando a corrida para os novatos, e tem um pivô bom em Ryan Kalkbrenner, um pivô muito bom. Ele faz os seus pontos, ele dá os seus tocos e parece ser muito promissor, assim como o Knuppel. Então, eu acho que se Charlotte tiver um pouquinho de paciência e se LaMelo Ball seguir saudável e Brandon Miller também ficar saudável, eu acho que Charlotte é um time que vai dar muito trabalho nos próximos anos. E é isso, se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Se você ainda não deu seu like, pode dar à vontade, que dar o like é de graça. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para você estar fortalecendo não somente a mim, mas toda a comunidade do basquete no Brasil. E é isso, mais um vídeo do QD vai chegando ao fim e eu tenho um encontro marcado com você num próximo vídeo. Até mais!